O Jornal da Justiça está de volta para falar que em pleno século XXI ainda é comum filhos serem agredidos pelos pais. Em São Paulo, um homem foi condenado por bater nos filhos com uma peça de carro. Tem situações que podem chegar até a morte da criança, como foi há 6 anos no caso Nardoni. Em 2008, um caso polêmico de agressão contra a criança chocou o país. A menina Isabela Nardoni, de 5 anos de idade, foi arremessada do 6º andar de um prédio em São Paulo. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois de uma investigação, o pai e a madrasta da garota foram acusados pelo crime. Eles foram condenados pela justiça por homicídio triplamente qualificado. Ainda em São Paulo, mas dessa vez no município de Poá, mais um caso de violência contra a criança. Um homem foi condenado pela justiça a 3 meses e 3 dias de detenção por bater em seus filhos usando uma correia de carro. Os golpes provocaram lesões nos braços e nas costas das crianças. O pai confessou a agressão e, de acordo com o desembargador que examinou o processo, houve abuso de conduta por parte do acusado. Às vezes a infância delas é reprimida, elas têm que se tornar responsáveis muito pequenas ainda por uma falta de um cuidado, de um direcionamento dos pais. Às vezes elas têm repulsa a um ou outro sexo, né, ou ao masculino ou ao feminino por causa do pai ou da mãe. A questão do medo, a questão da agressividade. Então é nessa hora que a gente percebe o quanto que a figura da autoridade bem exercida, ela é importante para o desenvolvimento da criança. E quando há falha, né, fica uma defasagem emocional, sim, muito grande. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revelam que o Disque Denúncia Nacional, também conhecido como Disque 100, recebeu só em 2013 124.079 casos de denúncias contra crianças em todo o país. Até abril deste ano, já foram mais de 6.100 casos relacionados apenas a abandono e negligência de menores. Números considerados preocupantes, segundo esta representante do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF. A gente precisa trabalhar num processo de conscientização da nossa sociedade de que não é através da agressão física e da violência física que a gente consegue educar os nossos filhos, né? Mas, infelizmente, isso ainda é um dado e que a gente precisa trabalhar para sensibilização e para campanhas para que a gente diminua casos de agressão física contra crianças e adolescentes. Mas, embora os direitos das crianças e dos adolescentes estejam assegurados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto no Estatuto da Criança, há um projeto de lei, também conhecido como Projeto de Lei da Palmada, que está em tramitação no Congresso Nacional. Ele altera o Estatuto e proíbe o castigo físico na educação. O projeto de lei chegou a ser questionado no Supremo Tribunal Federal, mas ainda está sendo analisado. Essa lei, ela trabalha exatamente na perspectiva da campanha. Ela não é uma lei que visa criminalizar as famílias, mas é uma lei que visa trabalhar na perspectiva da educação dessas famílias, de campanhas com relação a essas famílias, né, para que elas compreendam que o processo educacional não pode ser feito mediante violência física. A gente continua falando mais sobre esse assunto. Aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Herbert Alencar Cunha, presidente da Comissão da Defesa da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Distrito Federal. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde. A gente tem vários casos, a gente citou até ali na reportagem, um dos mais emblemáticos, o da Isabela Nardoni, que aconteceu lá em São Paulo há 6 anos. Para chegar para os pais que agridem o filho, para chegar a perder a guarda, é um processo que demora? Uma única agressão é suficiente ou não? É feito, na realidade, uma análise, né, pelo juiz e o MP, que vai analisar essa condição toda. Se houve uma agressão, se essa agressão é de natureza grave, se é de natureza leve, né, e o grau de culpabilidade também, né, do próprio pai ou a mãe, né? E, então, na realidade, se verifica esses aspectos e qual o abalo que essa criança teve, né, no seu caráter, na sua personalidade, né? Porque a lei é bem clara quando ela diz que a criança ela tem que ter uma proteção integral. Então, ela tem que ter uma proteção quanto à sua integridade física, quanto à sua integridade moral, né? Então, é feita uma análise nesse conjunto, né, para que o juiz possa decretar aí a perda do poder familiar, né?
Seria Doutor, isso. a maioria dos casos de agressões que as crianças recebem vem de dentro de casa, né? Normalmente sim, o agressor, normalmente ele está na própria casa, no próprio leito familiar, né? E isso é muito comum, né? Nós temos recebido denúncias, diversas denúncias, né, de diversas famílias de diferentes classes, né, que realmente as crianças sofrem violência de todo tipo, desde o seu ambiente familiar. E aí passa por violência sexual, psicológica? Perfeitamente. Né? Violência de todo tipo, né? Entendeu? Sexual, né? Violência moral, que é tão grave quanto a violência física, né? No caso do... Fica difícil também, como acontece dentro de casa, às vezes está ali fechado. Só com denúncia mesmo para poder esse caso se tornar conhecido aí das autoridades, né? Perfeitamente. Apenas a denúncia, né? A denúncia, ela consegue, na realidade, fazer com que os conselhos, entendeu, tutelares acompanhem cada caso, né? E aí, mediante isso, né, tanto conselho, Ministério Público e o próprio juiz da vara, ele pode pedir acompanhamento, né, dessa criança, né? E no próprio leito da família, né, no intuito de verificar se é uma coisa pontual ou se é realmente uma situação, entendeu, rotineira. No caso de violência contra a mulher, por exemplo, desde a implantação, né, da Lei Maria da Penha, as mulheres se tornaram mais corajosas para denunciar casos de violência. No caso das crianças, ainda há um medo, que na verdade são os pais que estão batendo, os tios, né, ali no seio da família, ainda há esse receio? Eu acredito que não. Eu acredito que o que falta é uma política pública de educação familiar, né? E aí, com certeza, evitaria agressões, né? Eu creio que seja... a criança ela não tem a habilidade para entender o que ela tem de direito, né? Se ela pode denunciar o pai, e às vezes ela tem aquele receio, aquele medo, né, de levar uma denúncia, né, com medo do pai ser preso, né? Porque... existe também todo um trabalho de mídia também que acaba expondo, né, a própria condição que a agressor possa viver, né? Então, mediante isso, eu acredito que nesse receio, né, nesse medo que essa criança tem e por falta de informação, né, leva exatamente a criança não fazer uma denúncia. Não é muito comum você ver a criança entrar num fórum e fazer, denúncia, né? Mas os familiares podem fazer essa denúncia? Os familiares, sim, os familiares devem fazer, não só podem, né? como Não devem, só né? podem como devem, né? Até porque o artigo 1º do ECA diz, bem claro nisso, né? A família tem a obrigação, o dever de preservar a criança em todo o seu aspecto moral, físico, né? Então, os vizinhos também, né? Se escutarem uma criança, né? No caso de... batidas, né? Às vezes a criança apanha, então alguma coisa assim, ele pode fazer a denúncia no Disque 100. Doutor Herbert, obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja sempre bem-vindo e até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.